Olá, ouvintes. Sou a Brenda Garcia, sou estudante do quarto semestre do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará e também integrante da Liga GEON. Olá, ouvintes. Aqui é o Emanuel, estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará e integrante do GEON também. Antes de começarmos nosso episódio de hoje, vamos apresentar o nosso convidado. É o oncologista Dr. Marcos Gifone, que já esteve com a gente no primeiro episódio do GeonCast e é médico pela Universidade Federal do Ceará. Possui residência médica em Clínica Médica pela USP de São Paulo e residência médica em Oncologia Clínica pelo Hospital do Câncer AC Camargo. É também mestre em Farmacologia pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Cancerologia pela Fundação Antônio Prudente, em parceria com a Escola Cearense de Oncologia. É também professor adjunto da Universidade Federal do Ceará e é o atual orientador da nossa liga, o GEON. Olá, tudo bem, Brenda? Tudo bem, Emanuel? Prazer estar aqui de novo com vocês e feliz com os primeiros episódios que já foram lançados do GeonCast. Eu acho que tem sido uma plataforma que está atendendo ao propósito que foi a proposta inicial mesmo do podcast, como a educação, né, para a população em oncologia. Nós temos recebido feedbacks muito positivos das pessoas, do público em geral, de colegas. E acho que a gente está aproveitando e criando um canal muito interessante, né, para difundir informação de qualidade, de novo, num tempo em que as informações de qualidade são preciosas, né? Cada vez mais a gente tem fontes duvidosas de informação espalhando conhecimento, às vezes nem tão preciso, nem tão correto, né? E a gente precisa fortalecer canais de compromisso com informação de qualidade, com educação de qualidade, né? E vocês estão de parabéns. Eu acho que o podcast está sendo muito bem sucedido nesse propósito. Muito obrigado, doutor Gifone. Então, a gente vai começar agora com as nossas perguntas, ok? O nosso tema de hoje é sobre quimioterapia, um assunto que acredito que muito paciente oncológico fica em dúvida, o que é quimioterapia, parece uma coisa muito etérea para grande parte dos pacientes. Então, a gente vai começar com a pergunta mais simples que tem. O que é quimioterapia? Muito bem, Manuel. A quimioterapia é um tratamento do câncer com medicamentos, né? De uma maneira bem simples, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. O tratamento com medicamentos para o câncer, ele é uma gama enorme de possibilidades, com inúmeras drogas, né, que a gente usa. E desde o início do século XX, século passado, quando o câncer começou a aumentar bastante na sua incidência, nas suas consequências de aumento da mortalidade, né, com o envelhecimento da população, as pesquisas da medicina se voltaram para tentarmos encontrar maneiras de combater o câncer que fossem mais eficazes do que apenas a cirurgia e a radiação, que também começou no século XX, né? Cirurgia e radioterapia, que é o tratamento do câncer com radiação, são tratamentos locais, para tumores localizados. Mas desde o começo, a gente percebia, mesmo nos casos mais antigos, que o câncer se torna uma doença sistêmica, ele se espalha. E quando o câncer se espalha, esses tratamentos de radiação e de cirurgia têm muito ajudado os pacientes, porque a doença não está mais localizada em um ponto só. Então, dessa necessidade de tratar o câncer de uma maneira global no organismo do paciente, surgiu a necessidade de usar o que a gente chama de tratamento sistêmico. E o primeiro desses tratamentos sistêmicos que a gente usa com sucesso na oncologia é a quimioterapia. São remédios que o paciente toma, pode ser pela veia, pode ser por via oral, né? Inicialmente eram todos por via venosa. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem medicamentos orais, mas a quimioterapia é nada mais do que essa estratégia que a gente faz para tratar o câncer com um remédio que funciona no corpo todo, como um tratamento sistêmico mesmo. Ok, doutor Gifone. Outra dúvida que é muito frequente nos pacientes e na população em geral é se todo câncer vai ser tratado com quimioterapia, ou existem alguns tipos mais específicos, depende do caso, etc. Essa é uma pergunta muito frequente também, Brenda. O câncer é uma doença muito heterogênea, né? E também, sobre essa alcunha câncer, existem vários tipos de tumores diferentes. Nem todos são sensíveis aos medicamentos que a gente usa na quimioterapia. Muitos tumores, o tratamento, principalmente dependendo do estágio clínico em que ele é diagnosticado, eles são tratados apenas com a cirurgia e o paciente fica curado. Esse tratamento da doença inicial, muitas vezes ele não precisa da quimioterapia. Mas é cada vez mais frequente e cada vez mais comum os pacientes serem
tratados de maneira multidisciplinar, com vários profissionais atuando para que o paciente tenha as maiores chances possíveis de cura. E nos casos em que a doença é inicial, mas há uma sensibilidade a esses medicamentos, ao tratamento com quimioterapia, o paciente também pode receber esse tratamento de quimioterapia para diminuir o risco da doença voltar no futuro. Então, hoje em dia, cerca de 80% dos pacientes com câncer, na sua jornada contra a doença, né, seja no início do diagnóstico, seja no futuro, se a doença voltar, acaba sendo um paciente que vai, em algum momento, receber algum tratamento sistêmico, como quimioterapia. E a quimioterapia pode ser feita nesse contexto, tanto da doença localizada, onde a cirurgia é feita, e a quimio pode ser feita antes ou depois da cirurgia, com o objetivo de aumentar as chances de cura. A gente chama esse tratamento de quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante, que ele tem como objetivo inicial ajudar a erradicar a doença, a eliminar, inclusive, a doença que a cirurgia não foi capaz de retirar sozinha, porque pode permanecer alguma célula isolada da doença no organismo, né, algum implante microscópico que não é detectado pelos exames e que no futuro pode representar um risco de recorrência para aquela doença. Todos nós conhecemos ou ouvimos falar de alguém que teve um câncer, ou um parente, ou um amigo, e que foi operado, foi tratado, e depois de alguns anos, infelizmente, a doença voltou. Né? Nesse contexto, isso acontece porque uma parte invisível da doença, né, uma parte invisível do conjunto de células daquele tumor não conseguiu ser eliminado pelas medidas locais e acabou crescendo depois. Às vezes, anos depois, num órgão diferente, era um tumor de mama e a doença volta nos ossos, ou era um tumor no pulmão e a doença volta no fígado. Isso normalmente é sempre uma situação muito frustrante. A pessoa já se imaginava livre da doença quando isso acontece. Então, a quimioterapia feita no momento em que o paciente faz a cirurgia e depois recebe a quimioterapia, tem como objetivo isso, eliminar esses focos, possíveis focos microscópicos da doença, para que aumente as chances de cura. Esse tratamento é no contexto da doença localizada. No contexto da doença avançada, que é aquele paciente que tem doença com metástases ou com envolvimento de outros órgãos, além do órgão primário do tumor, a quimioterapia pode ser feita com o objetivo de controlar a doença, diminuir o volume das lesões, melhorar os sintomas do paciente, aumentar a sobrevida em casos de tumores avançados e potencial natureza incurável, ou mesmo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né, para que eles possam conviver melhor com os sintomas da doença, melhorar das dores, dos sintomas que podem acontecer secundários à doença tão terrível como o câncer. Então, a quimioterapia é um tratamento que tem bastante uso, seja no cenário da doença localizada, seja no cenário da doença avançada. Muito importante saber que a quimioterapia tem um papel assim singular no tratamento. Mas, embora o senhor tenha comentado um pouco, já eu gostaria de saber, que é uma dúvida também muito frequente, como é que a quimioterapia é administrada? Será que tem a diferença se for pela via oral, se for intramuscular, endovenosa? Normalmente, Emanuel, a quimioterapia ela tem a administração venosa, é o mais comum. São remédios que atuam nos diversos órgãos, por isso tem alguns efeitos colaterais. A quimioterapia citotóxica, que a gente comumente chama de quimioterapia tradicional, ela atua matando as células do câncer, normalmente eliminando essas células por fraquezas que essa célula tem normalmente nas divisões das células tumorais, são células que se dividem muito rápido, então a gente usa remédios que aceleram a morte dessas células que estão se dividindo e a gente acaba tendo efeitos colaterais sistêmicos, né, nas células do nosso organismo que se dividem mais rápido também. A via de administração tem sofrido essa mudança. As medicações orais, quimioterápicos orais, estão sendo cada vez mais utilizadas. Hoje a gente tem formulações orais para diversas drogas cuja formulação era até bem pouco tempo exclusivamente venosa, no intuito de fortalecer, né, a comodidade do paciente usar esses medicamentos em casa, com um controle mais próximo dos efeitos adversos em casa também. A gente pode até abrir um parêntese aqui para falar dessa situação das medicações orais, né, Manuel? Talvez até a gente possa fazer um podcast só sobre isso, porque recentemente houve uma aprovação do Congresso, nós estamos falando aqui em agosto de 2021, e o Congresso aprovou uma lei sobre a cobertura da saúde suplementar para medicamentos orais contra o câncer. E essa lei
ela teve um veto da presidência da República e estamos na expectativa desse veto ser derrubado, né? É uma situação que vai contra a lógica, né, de que a maior parte dos pacientes tem acesso a essas medicações melhores, mais confortáveis, mais cômodas para eles, que são os quimioterápicos orais. Mas ela pode também ter administração, né? A quimioterapia intramuscular, subcutânea, além da endovenosa. E dependendo da droga que a gente está falando, porque são mais de 200 tipos diferentes de quimioterápicos, a medicação pode ter aplicação exclusivamente venosa, né? Depende do metabolismo, da farmacologia dessa droga, qual seria a melhor via de utilização. Mas qualquer uma delas pode ser usada. Nossa, doutor Gifone, é muito importante a gente saber, né, que existem outras vias de administração da quimioterapia e que dá mais comodidade ao paciente, né, dá um maior conforto no tratamento. E nós iremos fazer, sim, um podcast só para tratar sobre esse tema, que é um tema muito atual, muito relevante, e é importante que a gente repasse isso para a população geral. Outra dúvida importante também, em relação ainda ao tratamento, né, da quimioterapia, e casa até um pouco com a última pergunta, que é necessário a pessoa se internar para fazer o tratamento quimioterápico? É verdade, Brenda. Há sempre essa dúvida sobre a internação. E a grande maioria dos pacientes que faz quimioterapia, Brenda, isso eu posso falar com muita certeza, faz o tratamento sem precisar se internar. A medicação é feita numa sessão de infusão, num centro de infusão de quimioterapia, né, onde o paciente chega para receber a medicação, ele toma como se fosse um soro que ele toma, né? Às vezes a gente toma uma hidratação com soro num hospital e depois vai para casa. Isso acontece quase sempre com quem está fazendo quimioterapia, mesmo a quimioterapia venosa. Ele vai até um centro de infusão. Nesse centro de infusão ele tem uma acolhida multiprofissional. Então, os melhores centros de infusão, eles dispõem, além dos profissionais de enfermagem, farmácia, que vão manipular os medicamentos, administrar e acolher os pacientes, é muito importante que haja a participação de psicólogo, nutricionista, que nesse centro de infusão, o paciente normalmente passa muitas horas recebendo a medicação. Ele recebe medicações para enjoo, medicações para controle dos efeitos colaterais da medicação da quimio, pode ter efeitos colaterais precoces, e ali mesmo ele já pode ter também a atenção desses profissionais. Então é muito comum que a gente consiga detectar oportunidades de intervenção favorecendo os pacientes, intervenções nutricionais, uma conversa com o psicólogo ou com a psicóloga que vai abrir a perspectiva de tratamento mais ampla desse paciente nesse centro de infusão, que é um lugar de atuação dessa equipe multiprofissional, né? A própria enfermagem muitas vezes detecta problemas com os pacientes que às vezes ele esquece de dizer na consulta do médico, cria um laço importante, um vínculo importante também terapêutico para ele com a equipe de enfermagem, que normalmente precisa ser uma equipe bem humanizada, e isso acontece quase sempre, né? São profissionais diferenciados que cuidam desses pacientes no centro de infusão. Mas a internação, com necessidade de passar vários dias no hospital, ou alguns dias que seja, ela é muito rara, ela é muito mais comum na paciente em tratamento por complicações desse tratamento, às vezes uma reação mais forte da química, com enjoo, vômitos, ou até com queda da imunidade, algumas infecções também podem acontecer com pacientes em quimioterapia. Isso costuma ser motivo de internação muito mais frequente do que a própria quimioterapia em si, embora haja situações em que a quimioterapia tem que ser feita internada, em situações, por exemplo, pacientes com leucemias agudas, pacientes com tumores germinativos, tumores de testículo, tumores de ovários de origem germinativa, pacientes cujo tratamento também precisa ser feito com muita presteza, com muita rapidez e pode ter complicações, a gente interna os pacientes para tratar, mas essa é a minoria, com certeza.